Hello guys, how are you? I'm teacher Jaqueline, eu sou a professora Jaque e essa é a nossa aula de língua inglesa para o 6º ano. Nessa aula nós vamos coletar informações do grupo perguntando e respondendo, com auxílio do professor, sobre a família, os amigos, a escola e a comunidade, para compreender as diferentes configurações familiares, identidades e espaços sociais. Como perguntar a idade de alguém em inglês? Você já aprendeu a perguntar a idade de alguém? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Então, o que você vai fazer primeiro? Vai acessar agora a plataforma Inglês Paraná. Você vai clicar lá no Inglês Paraná, vai digitar o seu login e senha, como você sempre faz. Nível 1, que é o iniciante. Unidade 2, lição 3, e aí você vai clicar em expressões, é muito legal essa parte das expressões, viu? Perguntando a idade de alguém, e aí você vai clicar em começar, e nós vamos aí dar início à nossa atividade de hoje. Let's start! Vamos começar? Hey guys, vamos começar então. Você vai clicar aqui, observe que nós estamos na unidade 2, dando informações pessoais, que é a terceira janelinha aqui, ó, terceira abinha do livrinho. Vamos lá em expressões, vamos clicar perguntando a idade de alguém. Vamos ver como é que funciona? A gente vai escutar a gravação e vai falar. Eu vou fazer o primeiro e depois vocês vão fazer, tá bom? Vamos lá? How old are you? Então, observe, ela disse how old are you? E a gente vai perguntar isso. Então, eu vou repetir aqui pro microfonezinho e as próximas vocês vão fazer sozinhos. Vamos lá? How old are you? Observem que deu certinho. Então, agora pro próximo eu vou dar um tempinho. Vou clicar aqui em próximo, vou dar um tempinho e vocês vão fazer sozinhos. Vamos lá? Então, agora que você já fez todos, eu vou fazer junto com você esses daqui. Vamos ouvir? I'm 22 years old. Olha, observe, ele disse I'm 22 years old. Vamos falar? I'm 22 years old. Muito bem. O próximo. How do you spell that? How do you spell that? Muito bem.
What's your phone number? What's your phone number? Deu certinho. Vocês viram que mesmo que eu tenha dado uma gaguejadinha, ele deu certo, você viu? How old is she? How old is she? Deu certinho. She's 22 years old. She's 22 years old. Muito bem. Beleza, passamos. Vamos para o próximo. Então, essa etapa está concluída. Agora a gente volta à unidade. Nós vamos clicar agora na tarefa final. Você vai ter um tempinho para fazer e aí a gente vai fazer juntos também, tá bom? Vamos lá? A gente vai escutar o videozinho. Let's go. What's your name? Como que faz esse exercício? Você escutou aqui o que ela disse e você vai responder. Como que a gente responde quando a pessoa pergunta What's your name? A gente vai responder o nosso nome. Então aqui ela tem 3 opções. Tem you are e aí tem uma opçãozinha, she is e I am. Quando a pessoa pergunta What's your name, eu digo ou my name is fulano ou digo I am fulano. Neste caso, eu vou dizer I am Jaqueline, que é o meu nome, e vocês vão reparar que dá certo. Vamos ouvir de novo o que ela vai falar? What's your name? I am Jaqueline. How do you spell that? Agora que você ouviu ela falando, você vai ter um tempinho para responder. Vamos lá? Pessoal, quando ela disse How do you spell that? Aqui no Brasil, a gente diz como se escreve. Ela disse como se soletra. É normal em inglês eles perguntarem How do you spell that? Que é como você soletra tal palavra. Em português, a gente quase nem usa essa palavra soletrar. Então, quando alguém vai escrever o seu nome, por exemplo, o meu sobrenome é Ceresoli. Aí eu digo assim, a pessoa pergunta como que se escreve? E eu digo, é com C de casa, é com R, é com Z. Então, eu vou tentando falar as letras para a pessoa, que é soletrar. Então, em inglês, quando você vai falar o seu nome para alguém e a pessoa quer que você diga direitinho como que se escreve, você pergunta, How do you spell that? Como que se soletra? How do you spell that? E aí,
E aí eu vou aqui, vou repetir o meu nome. Então, a resposta para isso vai ser it's. Vamos ouvir ela falando novamente. How do you spell that? It's Jaqueline. Viram? Eu acertei. How old are you? Agora você vai ter um tempinho para responder. Você vai ouvir o que ela falou e aí você vai clicar na sua resposta. Vamos ouvir novamente o que ela disse? How old are you? Olha só, ela disse How old are you? How old are you? Eu pergunto quando eu quero saber a idade de alguém. Em português, a gente diz assim: quantos anos você tem? Nós utilizamos o verbo ter. Então, em português, eu tenho tantos anos. Em inglês, não. Em inglês, você é tantos anos velho. Vamos supor, eu tenho 36 anos. Então, em português, eu uso o verbo ter. Eu tenho 36. Em inglês, não é assim. Em inglês, eu digo, eu sou 36 anos velha. Engraçado, né? Mas aqui no Brasil é diferente. Então, se você utilizar o verbo have, que é o verbo ter, para falar a idade, você vai estar completamente errado. Não é assim que se fala. Professora, mas eu estou traduzindo como que a gente fala aqui. Acontece que quando a gente vai falar em inglês, não é a tradução do que a gente fala em português. Eles têm o jeito deles falarem a idade, que é dizer I am 36 years old. Então, como é que eu pergunto a idade? How old are you? Ou seja, quanto velho é você? E como que eu respondo? I am 36 years old. Eu sou 36 anos velha. Mas é assim que a gente fala em português? Não. Professora, como que eu traduzo então? Eu traduzo do jeito que a gente fala aqui no Brasil. A tradução não é você traduzir literalmente, mas é você adaptar, como eu disse na língua estrangeira, adaptar para a língua portuguesa. Entendem? Então vamos rever o trecho. How old are you? Ela disse How old are you? E como que eu vou responder? Se ela perguntou How old are you, ela perguntou para mim. Então é como se ela estivesse fazendo uma entrevista. Eu vou responder a minha idade. Então vamos lá. I am 36 years old. E eu acertei. E o que eu disse para ela? Eu sou 36 anos velha.
What's your phone number? O que será que ela perguntou agora? Você vai ter um tempinho para responder aí. Aqui, vamos ouvir novamente o que ela disse. What's your phone number? Observe, what's your phone number? Ela disse qual é o seu telefone. Qual é o seu número de telefone? Que ela perguntou. Aí eu vou dizer aqui o meu número de telefone. Olha lá. It's 99 30 36 39. Deu certo. Então por que é it's? Em português a gente diz é tal coisa. Só um pouquinho. Okay. Here you are. Olha, em português eu digo o meu número, eu só digo assim, é tal coisa, mas em inglês não, eu tenho que dizer isto é tal coisa, tem que dizer it's. It's 99, 30, 36, 39. Então eu soletro os números, eu vou dizendo os numerozinhos. Vamos ver o que ela disse agora, pessoal? Okay. Here you are. Agora, ela disse, você vai ter um tempinho ali para responder o que ela disse, você vai ouvir novamente e a gente já retorna.
are. Ela falou, ok, here you are. O que quer dizer isso? Quer dizer, ok, está aqui. Que ela já fez o que ela tinha que fazer, ela já anotou, porque eu acho que ali ela tá, ó, você está no consultório, você ia se apresentar, dar os detalhes pessoais que a pessoa pediu, vai ouvir e gravar a resposta correta, que é isso que a gente estava fazendo, né? Então aqui ela disse, tá aqui, você está no consultório, e ela já marcou a consulta para você. O que a gente vai responder? Eu vou responder thank you, obrigado? Eu vou perguntar a idade dela, how old are you? Ou eu vou dizer de nada, que é you're welcome? Qual desses aqui eu vou usar? Então ela disse, ok, here you are, tá aqui. Eu vou dizer thank you, eu vou dizer obrigado. Então vamos lá. Thank you. You're welcome. E o que ela disse para mim? Ela disse, you're welcome. Você you're welcome é a mesma coisa que dizer você é bem-vindo. Mas é a resposta para obrigado, que aqui no Brasil a gente diz de nada, né? Então, professora, you're welcome é de nada? Não. Mas é que aqui no Brasil, como é que a gente responde quando as pessoas dizem obrigado? A gente diz de nada. Então, you're welcome é a resposta para de nada. Você precisa lembrar que a língua portuguesa não é tradução do inglês e o inglês não é tradução do português. Cada um tem os seus detalhes, né? Cada um fala de um jeito. Então, agora a gente concluiu essa etapa. Vamos lá. Hey guys, we are back. Nós voltamos. Nessa aula a gente aprendeu a falar a idade de alguém. Vamos relembrar então como é que se diz? Em inglês, quando eu quero perguntar a idade de uma pessoa, eu digo how old are you? Lembra que eu disse que é diferente do português? Porque em português eu uso o verbo ter. Eu digo assim, quantos anos você tem? Então em português a gente usa como se fosse uma posse dos anos. Mas em inglês não. Em inglês a gente não tem uma idade, a gente é uma idade. Então em inglês eu digo, eu sou 36 anos velha. Fica engraçado, né? Já pensou se a gente falasse isso em português? Eu sou 36 anos velha, eu sou 11 anos velho. E é isso que se fala em inglês. Então ele pergunta, how old are you? Eu digo, I am 36 years old. Eu também posso dizer, I am 36. Se eu falar somente I am 36, eu não digo years. Se eu disser years, eu tenho que dizer old. Então eu tenho que dizer I am 36 years old, ok? Então, diferente do português, quando eu digo eu tenho tal idade, em inglês eu digo eu sou tal idade. Então, em inglês, I am 36 years old. How old are you? I am 36 years old, ok? Também em inglês, quando eu vou perguntar o nome de alguém e eu não entendi direito, eu pergunto para a pessoa, how do you spell that? O que eu quero saber? Eu quero dizer como é que se soletra. Por quê? Como que se escreve? Para ter certeza de que jeito que pronuncia, de que jeito que escreve o nome da pessoa, né? Então é isso que a gente faz em inglês. Então nessa aula, o que a gente fez? Nós fizemos alguns exercícios que lembraram aí a pronúncia de alguns números, como que a gente interage oralmente em inglês. A dica que eu dou para você é que você exercite e não deixe de fazer os exercícios que são de oralidade, que são os exercícios de falar, que é assim que você vai aprender a falar em inglês. É assim que você vai aprender, treinando. Então, como que eu posso treinar? Eu vou ouvir o que tem na plataforma e aí eu treino, eu repito, eu faço novamente, para que eu consiga aí ver a pronúncia certinha. A própria plataforma já corrige aí a tua pronúncia, ela te ajuda você a ver se está falando certo, se está falando errado, e tem que treinar, gente. Não tem outro jeito para aprender a falar inglês que não
falando. Então eu digo para vocês, treine na plataforma, treine falando em casa, aí com o pai, com a mãe, com as pessoas que moram com você, com os seus colegas. Você pode dizer para o colega, olha só o que eu aprendi hoje. E aí você pode treinar com ele, pode dizer aí a sua idade, perguntar para o colega como que fala a idade. Então na aula de hoje a gente aprendeu perguntar a idade de alguém em inglês. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. See you!